Pessoal entrando novamente, vamos tentar fazer novamente, ok? Mais uma tentativa. Me ouve, Valdênio? Tá ouvindo direitinho? Agora sim, né? Vou ajeitar aqui só. Vamos tentar? Bora. Eu acho que agora vai. Bora, vai. Agora leu-se bem. Ops, caiu um negócio aqui. Pode dizer agora. Vou segurar aqui. Pronto. Pronto, beleza. Então Ouvindo vamos bem lá, agora? né? E agora, tudo Agora bem? eu ouço bem. Agora eu Tudo ouço bem, tudo bem, bem. né? Pessoal que está entrando novamente, né? Nós estávamos conseguindo fazer uma transmissão tranquilamente, mas por volta de 15, 20 minutos tivemos problemas, né? Como é Então vamos legal, tentar né? retomar aqui. Tá me ouvindo, Valdênio? Tô ouvindo, agora tô ouvindo. Então, beleza, né? Onde é que estávamos? Onde é que tínhamos parado? Vamos lá. Não, a gente tinha parado um pouco na questão de estado semiárido e seca, né? Que era um pouco o tema, né? Sim, claro. E aí a gente pode, enfim, ver um pouco como o semiárido foi mais ou menos elaborado nessa ideia de seca, né? Como a ideia de seca ela foi mais ou menos atravessando, de uma certa maneira, a ideia de sertão colonial, como ela foi Claro. atravessando a ideia de Nordeste, né? Ela foi criada e tal, e como ela foi também vendo a questão do semiárido, né? E aí é uma história longa, gente, por exemplo, é uma mentira dizer que o Nordeste nunca tem atenção. O Nordeste tem, em termos de Estado e tal. Historicamente, sim. Mas depende também o tipo de atenção e de quais atores políticos sempre mais ou menos acessaram isso, né? E, e aí, bom, e aí entra um pouco aí também, Olímpio, e aí eu vou já, digamos, puxar para outra ponta aqui, já para ganhar tempo, que é a ideia Perfeito. de que não é nenhuma novidade. A gente tá vendo agora dados que mostram um certo avanço forte do coronavírus nas regiões do semiárido. E aí não é nenhuma novidade que haja epidemias na região do semiárido, viu? Historicamente. Sim, claro. E isso está também muito associado ao fenômeno da ocorrência das secas, né? As secas, quando vinham, isso aí em vários registros, elas vinham com fortes ondas epidêmicas, varíola, febre tifoide, peste bubônica que tinha, porque às vezes empestava de ratos, insetos e tal, não é? E aí a gente está vendo agora, na verdade, um certo avanço, digamos, da coronavírus, mas a gente tem que revisitar também uma história anterior de várias epidemias que elas foram, digamos assim, acontecendo. Lembra que eu falei aqui da seca de 1877? Ela Sim, teve uma grande epidemia de varíola no Ceará. Não é à toa que todo aquele pessoal retirante da fome, eles foram para as imediações de Fortaleza. E houve saques, houve uma certa ameaça à ordem social. De uma época, a elite cearense, né? Ela queria ser ares parisienses, né? Uma coisa francesa. Mas tem os pobres, né, gente? Os pobres vieram, aquela massa e tal, entendeu? Quem estuda muito bem isso é esse historiador chamado Frederico de Castro Neves. Que aí tem um texto muito bom sobre a multidão e a história. Vou botar aqui. E aí é um texto per- assim muito bom, muito interessante sobre esse tema das secas e das epidemias. E claro, agora eu tô desenvolvendo junto com o Aldo, o nosso colega Aldo, né, Olímpio? sim, Um claro. novo Nós texto. citamos aqui no início, né? A gente está desenvolvendo agora,
o pessoal da Federal de Sergipe, que eu vou fazer o estágio pós-doutoral também, estamos juntos. E aí é uma história sobre o tipo de uma dada relação entre as ondas de secas, as ondas de epidemias e as desigualdades, né, da região semiárida. Acredito que vamos sair com boas pesquisas aí, até para um certo alerta, né, de que essa dimensão do coronavírus que tá agora sofrendo, a ideia de que está um avanço muito forte nos interiores e nas populações mais pobres, ela tem algumas sensibilidades que já foram dadas em outras épocas. Eu fiz um estudo também, fiz uma Sim, tem pesquisa razão. breve. A gripe espanhola, ela não teve uma onda forte aqui no semiárido. Ela foi a gripe espanhola, para quem não sabe, foi uma onda de uma doença respiratória que atingiu todo mundo, muito parecido com a coronavírus, após a Primeira Guerra Mundial, mais ou menos em 1918, né? E aí ela pegou muito aqui no Brasil as cidades portuárias, cidades como Rio, Santos, Salvador e também Recife. A região mais interiorana ela não pegou muito não, mas já tinham várias doenças em torno disso. E aí, Olímpio, Então, me permita, Valdênio, antes de você continuar, você falava dessa grande seca por volta de 1877, é isso? exato. Então, ela teria, e depois dela, em termos assim de pandemia, em termos de epidemia, tivemos a gripe espanhola que não atingiu, digamos assim, em cheio essa nossa região semiárida, né? Depois dessa, É, dessa grande seca pode dizer, pode dizer. Não, depois dessa grande seca de 1877, você ia continuando, né? Tivemos outro grande momento, digamos assim, epidêmico. O que é que você nos diz sobre isso? Não, tivemos ondas, né? Por exemplo, em 1931 teve uma onda de febre tifoide em obras de um grande açude ali na região do Rio Piranhas, onde fica um distrito chamado Engenheiro Ávido. O nome desse Sim, distrito claro. ele foi dado em homenagem a um engenheiro que ele morreu da tifo durante essas obras. Bom, turma, quem é do Cariri, mais ou menos Pernambuco, sabe desses palavrões que eu vou dizer agora, né? Eu vou dizer palavrão agora. Pode arrochar aí o pé. Pode dizer, né? Tá, Alguns tá palavrões aqui, tá de como tarde, mas a tifo, censura, por não. enquanto, ainda não voltou, não, né? Por enquanto. É, alguns palavrões como febre-tife, como bobônica, como febre do rato, que são alguns palavrões, pragas, algumas coisas assim, elas estão ainda no nosso vocabulário desse interiorzão aqui, mais ou menos Pernambuco. Eu sei que até a Bahia tem essas palavras, né? E elas remetem a algumas doenças que elas atacavam com muita força em época de secas. Gente, quem tiver avô vivo, pode perguntar, e for dessa região, pode perguntar, não era nada incomum que uma criança, de que as mães, mesmo ricas, né? Mesmo daquelas famílias um pouco mais abastadas, que 2 ou 3 morressem de doenças, era muito comum. Era uma coisa comum nessas Sim, gerações, né? A tuberculose também, ela foi muito comum em toda a região, na região do Cariri e tal. Inclusive, algumas cidades, elas eram cidades que foram feitas em termos de uma recuperação dos doentes. A cidade, por exemplo, de Monteiro, ela teve uma Monteiro é grande história em famosa por torno isso, disso. né? Tem uma As rua lá águas chamada famosas de Monteiro. Rua do Catarro, é por causa disso. Porque o pessoal tuberculoso ia lá para se recuperar, porque era um clima seco e um clima frio, né? Então era tido como um clima saudável. Tinha uma história de Evitava uma aquele. fonte termal, não sei exatamente se era termal, né? Mas era, obviamente, uma fonte de água que diziam, né, que curava as pessoas, né? Então Monteiro ficou realmente famosa por conta dessa questão medicinal, digamos. Pois é. E aí é Hum. isso, né? Não é nenhuma novidade um certo avanço de algumas epidemias. Agora o que é novo, Olimpo, a gente pode dizer, e aí se você quiser abrir para algumas questões um pouco mais contemporâneas, você fica à vontade. Não, São claro, fica à vontade. há mais de 10, 15 anos, ou até 30 anos, se a gente pegar a Constituição de 88,
nós temos uma rede de proteção social em todo o semiárido. Isso é fato. Desde a Previdência Sim. Rural, né, gente, desde a coisa, não se tem mais aquela ideia de uma dependência de grupos políticos, digamos, um pouco mais locais, né, como se tinha há 50 anos, na época dessas grandes epidemias que a gente Era tinha. isso. Eu ia até falar sobre um pouco isso, Valdente, se você me permite. É quando Claro. você fala, né, obviamente, dessa questão da migração, isso ainda no fim do século XIX, para o início do século XX, que a gente viveu, né, todo mundo sabe muito bem o período da chamada República Velha, né? E aí eu ia justamente te provocar para que você talvez falasse um pouco sobre essa relação entre o coronelismo, né, e as secas, né? Como é que uma coisa influencia a outra, como é que o fato de nós termos, digamos, essa dependência assistencial, por assim dizer, da população mais pobre, que, como você dizia há alguns minutos, migrava para os grandes centros, como Fortaleza, né, Recife, etc. Como é que isso fomentava o coronelismo, como é que o coronelismo fomentava isso já no início do século passado, né, no final do século XIX e início do século XX. Olha, são dois pontos aí. O primeiro ponto, na verdade, quem é que gera as crises? Havia crises locais, crises de abastecimento nas secas e nas epidemias. E aí, até o século, a gente pode dizer que até o governo de Getúlio Vargas, mais ou menos ali entre início do século XX até 1940, era o poder local, né? E o poder local tinha seus fluxos, né? Que podiam ser coronéis ou não, viu, gente? Aliás, outro ponto, né? O coronel só existiu até os anos 90. Após isso, são outros tipos de alguns poderes locais. Quem geria isso? Quem é que segurava a crise, digamos, de abastecimento na falta do Estado Central, que hoje nós temos? Com todos os problemas, hoje nós temos um Estado Central, tem uma rede de proteção que ela funciona em certa medida. Mas eram os coronéis, eram tudo isso, né? Olimpo, um bom Que, por sua exemplo vez, já aí. eram, digamos assim, uma decorrência, né, me permita, dos senhores de escravos, né? Gessé Souza trata muito bem disso, né, Exato. quando trata da formação, digamos, da elite econômica brasileira, oriunda desse pensamento escravagista que redundou nos coronéis, que redundou ainda nos coronéis modernos e pós-modernos, com os quais nós É. nos acostumamos, infelizmente, né? Então, Aí pode seguir lá, Valdemir. isso aí remete à nossa história de poder local. Quem é que vai gerir as crises? São os coronéis, são esses poderes, né, locais, são eles que vão evitar que mesmo com mortes diante de secas e diante de algumas epidemias, tudo vire colapso, né? Então, são esses grupos, né, que vão mais ou menos gerir isso, né? Uma história, a nossa história desses poderes, digamos, locais, ela nos remete muito a uma longa trajetória, digamos, que na ausência de um Estado central ou numa certa fragilidade de uma integração, foram caindo em torno disso. E aí, Olimpo, a Exato, né? partir, a partir de 88, é claro, é outra história, entra a Previdência Rural e outros termos. Você falou bem aí da Constituição de 88, né? Eu Tá puxo um pouco funcionando? para minha sardinha, né? Digamos, para a sardinha do direito. A gente sabe que a Constituição de 88 ela traz aquelas chamadas prestações positivas, né, do Estado, ou seja, o Estado ele passa a ser obrigado a agir, a garantir direitos sociais, o direito de saúde, o direito à educação, o direito à alimentação, né, o direito, enfim, à previdência. Isso, né, historicamente baseado lá na Constituição de Weimar também, né, na Alemanha do início do século passado. Né? Eu brinco, às vezes, com meus alunos que se a gente teve, em 1916, 17, Constituição Mexicana e a Constituição de Weimar, que são um marco histórico dessa questão dos direitos sociais, dessa questão da necessidade do Estado prestar positivamente esses direitos, né? Eu brinco que 100 anos depois parece que a gente tem a Constituição de Neymar, né? Ao contrário da Constituição de Weimar, a gente tem a Constituição de Neymar, que infelizmente está se notabilizando aí por ser, digamos, aquela que tira direitos sociais, principalmente depois dessa reforma trabalhista do governo Temer, né? Então, talvez o Neymar sirva aí como uma simbologia
para essa coisa da Constituição que, ao invés de garantir, tira, né, os direitos. Então, Valdênio, eu acho que está dando um pouquinho de interferência, mas manda brasa aí, né? Continua com o teu raciocínio. Se possível for. Vamos falar em Neymar, travou o negócio. O negócio está difícil. Estou ouvindo agora. Acho que agora voltou. Vamos lá. Será que voltou? Voltou. Tudo bem, vamos lá. Não falo mais Culpa de Neymar. Neymar, não, né? Deus me livre. Aí, o cara, nosso amigo Danilo lembrou bem. Foi falar em Neymar, né? Caiu. Mas, rapaz, tem condição um negócio desse. Deixa eu tentar tirar Valdênio e colocar agora? novamente. Eu estou ouvindo. Eu ia te tirar, mas você voltou. Então vamos ver se a coisa volta ao normal. Caiu. Vamos tentar de novo. E a gente não desiste, não. Vamos lá, Valdênio. Fazendo aí o convite novamente. Será que entra? Vamos tentar, né? Vamos tentar. Tá ouvindo agora? Eu estou ouvindo. Você me ouve? Vendo aí a sua sala e tal. Você me ouve? Tá vendo agora? Eu sim, eu escuto. Escuto bem agora. Bem. Pronto, agora sim. Vamos lá. E aí é isso que a gente está dizendo, né? Sim, o pessoal diz, após daqui a gente vai uma série de várias sessões usando lives, né, Olímpia? E aí a gente depois a gente vê para quem quiser a gente vai fazer depois usando YouTube, né? E alguns outros Sim. recursos. Então a discussão ela não termina aqui, né? Para quem perder algum ponto aqui e acha interessante. Exato. Eu não estou no DOPS, não. Eu tô no quarto aqui para pegar o negócio. Eu não sei, rapaz, se o problema maior é aí ou aqui em casa, não sei. Realmente, eu, inclusive, tenho tido alguns problemas nas Olímpio, eu transmissões de acho, áudio, né? ele aqui, por exemplo, eu olho o WhatsApp web aqui. Quando ele Uhum. cai, aí eu já vejo que tá dando uma onda ruim, entendeu? Entendi. Agora, Mas agora, vamos lá. tá rolando, né? Então vamos lá, aos trancos e barrancos a gente vai discutir, né? A vida, o nordestino é, antes de tudo, um A vida forte. Pois é. Mas siga lá com o teu raciocínio. Você vinha falando. Sim, eu ia pedir para você explicar melhor aquela questão dos palavrões, entre aspas, né? Qual é a relação que eles têm justamente com essa questão do semiárido, com essa questão da pandemia, que ele cortou um pouco na hora. Mas tenta lá. Não, a questão dos palavrões, como bobões, como febitife e outros, né? Elas remetem a uma história de doenças que se tinha em toda a região seca, né? As secas elas traziam doenças, ou doenças elas antecediam a seca, né? E aí eu citei aqui o livro do Castro Neves, aqui, Multidão, e a história que fala um pouco de Fortaleza, né? O medo do Frederico Castro SARS, Neves, era né? um medo também do pessoal da varíola, né? O pessoal retirante tinha doenças e tal. Muita mão de obra, Olímpio, foi usada para tentar evitar que essas pessoas elas chegassem aos espaços, né, chiques das grandes capitais,
Muita mão de obra de estrada, muita mão de obra de linhas de trem foram feitas com mão de obra retirante. O caso do Ceará foi muito típico nisso. Estrada de rodagem, né, que chamavam antigamente disso, frente de emergência, né, já agora nos anos 80, era o medo de uma grande explosão social causada por gente que estava ali naquela condição de retirante, né? Perfeito. Entendi. Então, veja, E como... aí, após a Constituição de 88, nossa trintona, Uhum, ela trouxe uma dada proteção, digamos, mínima para algumas populações que antes não tinham, gente. Até os anos 80, não era direito, digamos, em termos rurais, populações rurais, não, ninguém tinha acesso a uma previdência rural. Eu estou errado, Olímpio? Se tiver, você diga aí. sim, não, está certo. Pode continuar. E não se tinha acesso, digamos, a crédito, né? O próprio Bolsa Família, gente, tem um grande avanço nisso, que é uma transferência de uma renda mínima para as famílias pobres, né? E aí, ao menos o dinheiro da comida, e claro, junto a uma rede de mercados locais, ajudou muito nos últimos 15 anos, né? Isso aí, gente, não foi de um governo, foi atravessando vários governos, né? Embora alguns governos eles souberam lidar melhor com a questão da pobreza do que outros, mas desde mais ou menos 88 que nós temos grandes avanços nisso. Por isso que essa nossa Constituição ela realmente merece ser aprofundada, não destituída nem picotada, né, Olímpio? Exato, e é um debate, inclusive, que eu acho que vai ser muito importante, eu acho não, tenho certeza que vai ser muito importante no pós-pandemia, né? Essa necessidade de que o Estado garanta cada vez mais o mínimo existencial, né? Até porque a gente caminha aí para que uma série de ocupações, uma série de profissões ditas mais tradicionais acabem se diluindo, né? Seja em razão do avanço tecnológico, seja em razão da, infelizmente, quebra econômica que vai ser, infelizmente, consequência também da pandemia. Né? Então, é preciso começar a pensar realmente no que quem fala muito sobre isso, né? Suplicy, senador, ex-senador Eduardo Suplicy, acho que hoje é vereador, né, na cidade de São Paulo, fala muito dessa questão da renda básica de cidadania. Então, num pós-pandemia, isso precisa ser pensado de uma maneira muito mais contundente, né, de modo que as pessoas tenham o mínimo existencial. Inclusive, ainda hoje, né, estamos passando por grandes problemas acerca da liberação do chamado auxílio emergencial, né, dos R$ 600. Muita gente que tem direito líquido e certo a receber esse auxílio emergencial tem dito que não tem conseguido, né, tem dito que não tem sequer conseguido fazer o registro no aplicativo, tem dito que não tem tido deferido o auxílio, enquanto outras pessoas que notadamente não têm o direito acabam tendo deferido o auxílio. Então, sem contar, obviamente, na total falta de organização por parte do governo, que não consegue fazer o pagamento da forma devida, que acaba incentivando, para além das falas mortíferas, né, digamos assim, do próprio presidente, na medida em que incentiva que se forme filas e filas longuíssimas em frente às agências, né, não paga o benefício e acaba ajudando o vírus a se espalhar cada vez mais. Né? Então, eu penso que esse debate ele vai precisar ser muito mais bem consolidado, muito melhor consolidado, né, a partir do pós-pandemia. Né? Mas manda abraço lá, Valdem, fica à vontade. Um dado dramático que a gente pode ver agora é por exemplo, o tipo de relação. E aí, gente, por mais que São Paulo, por mais que Rio sejam graves, sabe qual é o caso mais grave do Brasil? Chama-se região amazônica. Por hora é o que Sim, está de mais grave. Porque aí é o tipo de relação entre IDH e entre o número de casos, o número de leitos. E aí o drama é esse, né? Por exemplo, eu estou mandando os dados agora. Para quem sim, quiser aqui, tem mapas sobre DH, tem mapas, enfim, sobre vários temas aqui. Vou mandar aqui também no nosso link online, estão todos aqui. perfeito. Era sobre isso também que eu iria comentar, Valdem.
Isso é do Comitê Nordeste? Não, não estou conseguindo. Não, isso são algumas informações que estão. Um deles é na PUC-Rio, o outro são alguns outros bancos de dados que estão sendo organizados por universidades. Mas Certo. o pessoal está usando lá no consórcio, lá no consórcio aqui do Consórcio Nordeste, né? Eu falei comitê. Nordeste, a gente está usando. Para quem não sabe, estamos montando um subcomitê junto às áreas de risco do coronavírus. Acredito que nós estamos agregando agora pessoas, mas que vai chegar um certo momento que serão precisas algumas atividades de campo. Era justamente sobre isso que eu queria Ainda falar esse também, Valdem. Se você pudesse explicar melhor do que se trata esse consórcio Nordeste, né? A gente sabe que estamos tendo aí, digamos, brigas federativas, por assim dizer, União, Estado e município. A União muito mais atrapalha do que ajuda na medida em que não temos, por exemplificar, sequer um ministro da Saúde efetivo. Já vamos aí. E os governadores do Nordeste resolveram justamente se unir para tentar, de alguma maneira, debelar essa crise, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Não. Bem, aí é o seguinte, a questão de como se foi feita uma dada situação política. Mas, fala aí. O menino está rindo aqui. Aí. É assim mesmo, pandemia, menino rindo, menino brincando, mas Veja, manda brasa. E aí, bom, a questão justamente é essa, alguém falou nos comentários aí sobre a questão do isolamento, né? Gente, só se faz uma política eficiente de isolamento tendo uma dada política forte em torno disso, né? A gente ficou um isolamento capenga, né? Ficou muito descompassado e aí agora a gente tá pagando o preço disso, né? Vários países fizeram uma coisa articulada, né? É coisa trivial e a gente não pode achar, digamos, normal o que está acontecendo. E aí, no caso aqui da região Nordeste, a gente pode dizer que vários governadores, né, de vários partidos, eles assumiram isso, fizeram uma espécie de um comitê para juntar cientistas, juntar e fazer uma certa brigada para localizar os casos e tal, o que vai ser muito útil em regiões do semiárido que não tem leito de UTI e que são longe, regiões rurais e tal, vai ser muito útil em torno disso. Eles têm um aplicativo também, olha, depois você pode mandar aí para que o Sim, pessoal claro. baixe, mas se colocar aí, bota no Google aplicativo consórcio Nordeste, que podem achar lá. São vários subcomitês, né? Se eu não me engano, são 9 ou 10. 10, né? São 10 subcomitês que estão sendo criados, que, aliás, já foram criados e estão sob a coordenação do cientista Miguel Nicolelli, né? Um grande cientista renomadíssimo, trabalha com essas questões neurológicas, não é isso? E Miguel Nicolelli está trabalhando justamente na coordenação desses comitês, desses subcomitês do Consórcio Nordeste. Quem tiver interesse em se informar melhor sobre isso, né, como o Valdênio disse, pode procurar aí nas redes, né, o aplicativo do subcomitê, de maneira que a gente consiga, de alguma maneira, auxiliar para debelar essa pandemia, né, a debelação dessa pandemia, né? Tudo bem. E aí, Olímpio, assim, a gente pode ir aqui, não sei se você vai guiar um pouco, né? Não, fica à vontade, né? Uns... A nossa, digamos assim, nossa ideia, né, era fazer esse debate inicial sobre o que é o semiárido, né? A gente conseguiu fazer antes de cair a conexão, depois partimos um pouco para o debate mais específico sobre, digamos assim, a questão histórica, né, e agora passamos pela questão do desenvolvimento no Nordeste, a questão da Sudene, Celso Furtado, né? Também pincelamos um pouco um pós-pandemia, né? E, obviamente, já estamos entre quedas, né, e levantamentos, já estamos
chegando a mais ou Quase um menos... via cruz, né? Estamos chegando a mais ou menos 1 hora de live, né? Queria aproveitar esse momento, né? Agradecer, são 13 pessoas que estão aqui no momento nos acompanhando, né? 13. Exato. 2 raposeiros, ó. O cara tem que dizer esse número. Professora Olívia, professora Crismara, professora Paloma, Pedro Henrique de Cristo, Danilo Barbosa, Missilane, Fabiola Furtado, Karina Félix, Janaína, professor Giscar. Grande abraço a todos. A gente se compromete desde já a tentar depois fazer uma transmissão menos tormentosa, né? De maneira que a gente consiga, inclusive, contar com a participação de vocês que nos acompanham. Mas o fato é que, enfim, né, estamos passando por um momento realmente delicado. A gente espera que passe o mais brevemente possível, né? Alguém comentou aí, já desapareceu no meu bate-papo, no meu chat, que o governador da Paraíba, em tese, estaria confirmado com coronavírus, eu vi né? O professor Harry também, grande abraço. O professor Giscard diz aí, 13, pelo menos não é 17, né? Não são 17, tem razão. Parece que o governador de Pernambuco também, né, já confirmou que está com coronavírus antes. Esse pessoal, eles vão pegar, né? Porque são políticos, estão andando, né? Então. Digamos assim, estão no centro, né? Estão no olho do furacão. Então, Valdênio, veja, tinha um pessoal também cobrando, né? Eu tinha colocado divulgando a live, eu tinha prometido que ia contar da história, daquela nossa história, sobre como nós impedimos, né, a candidatura de um figurão do Tucanato Paulista, impedimos entre aspas, obviamente. Mas é uma história bastante pitoresca, né? Talvez, às vezes, assim, em alguns delírios de grandeza, a gente fica achando que a culpa por Bolsonaro estar no poder talvez seja nossa, né? Que não fossem os dados que você encontrou sobre João Dória, talvez ele tivesse candidatado, né? E aí talvez tivesse ganho. Obviamente não é lá essas coisas, né? Também entre Dória e Bolsonaro, a gente não tem muita opção. Mas conta aí um pouquinho dessa história para o pessoal. Não, foi o que aí foi o seguinte, a história foi que eu, quando estava fazendo a minha pesquisa da tese, né, eu achei assim, um dado, né, sobre uma história, né, de um secretário da época da Embratur, era do governo Sarney, isso em 87, né? Dória era o presidente da Embratur, né? Exatamente. E ele propôs fazer um ônibus, né, com uísque, com água mineral, para que o pessoal de São Paulo e também Rio, eles andassem na região seca do Ceará, era quase um safari em torno disso. Exato. E aí eu achei não, e eu vendo o nome, né? Isso até a elite, digamos, regional se revoltou, né? Eu vendo assim o nome, né? Fulano de tal está não sei o que indignado com o secretário. Quando eu vi era Dória. Era Dória à época, né? O Dória caiu logo depois um pouco por causa disso, né? Foi. Mas era uma coisa agressiva. E aí, a gente jogou online, né? Tu falou com o Mizanzuki, né? Foi, exato, né? Para explicar para o pessoal que ficou curioso, né? Valdênio encontrou essa reportagem nas pesquisas de doutorado dele, dando conta de que Dória, enquanto presidente da Embratur, estaria, de alguma maneira, fomentando esse turismo, né, da seca, né, essa coisa de colocar a população do semiárido, colocar nós nordestinos como algum tipo de objeto de turismo, né, como se faz hoje em dia, por exemplo, nas favelas cariocas, né, fomentar que as pessoas viessem aqui ver como é que se dá essa coisa do Nordeste, como se isso fosse um motivo, né, para fomentar o turismo. Então, o Valdênio achou essa reportagem numa revista, me passou isso e eu, né, tinha alguns contatos aí, né, nas redes sociais, mandei para alguns podcasts, mandei para alguns repórteres, né, saiu uma reportagem na Carta Capital, né, dando conta de que havia, né, essa reportagem de 1987, 1988,
né? Isso detonou, né, pelo menos assim, durante 15 dias, as pretensões presidenciais de Dória. Então a gente brinca dizendo que fomos nós os responsáveis por abortar a candidatura presidencial dele, né? E aí, talvez, né, se eu tivesse sido candidato, pelo menos Bolsonaro a gente não tinha, né? Imagina a que ponto chegamos. Estamos lamentando Dória não ser presidente. É fogo o negócio todo. Mas assim, vamos dizer o seguinte, ele tem, assim, eu falo enquanto assim, do meu ponto de vista bem republicano, né? Ele e o Witzel, eles aprenderam rapidamente o que é a responsabilidade de ser um governador eleito. Claro que Sim, eu não tenho simpatia por eles. Dentro desse, por exemplo, dentro desse meio mais conservador, eu achei muito boa a atuação do Ronaldo Caiado, viu? Não gosto dele, mas ele você, foi um na dos medida em primeiros, que se coloca, né, como um mandatário, como chefe do Poder Executivo, você tem responsabilidades mínimas que, independentemente exatamente. de posições ideológicas, precisam ser colocadas, né, para a população, coisa que, infelizmente, Bolsonaro não faz, né, mas os governadores, em sua É, e maioria, têm aí, feito. e aí é isso, nessas articulações e tal, né? Mas, assim, retomando aqui, olha, um fio para a gente ir para nossos finais aqui, considerações. Realmente, o Dória, o pessoal Dória, de toda maneira, ele tá envolvido nesse imaginário da região Nordeste semiárida como algo exótico, como algo da fome, como algo da seca, né? E isso aí foi só uma beira disso, né? E essas dificuldades que até esse pessoal hoje que a gente vê com certa responsabilidade nessa pandemia, elas têm de pensar o Brasil. Dória tem dificuldade de pensar o Brasil. Witzel tem muita dificuldade de pensar o Brasil. Exato. Né? E claro, São, e aí a gente vê em termos eleitorais é fato, não estou elogiando aqui, é uma explicação. O caso como o Bolsonaro ele angariou eleitorado nesse Brasil um pouco mais profundo, que era do agro e tal, algo a ser visto, é algo a ser visto. E aí há um forte colchão de uma certa resistência dele, vem daí. exato. Né? Ambos Coisa que Dória são, não fez, coisa que ele tem que fazer. Entendeu? e todos, né, vêm dessa ideia, né, da antipolítica, da falsa antipolítica, né, porque Dória, como a gente acabou de mencionar, né, há mais de 30 anos e está já aí atuando dentro da política, né? Foi presidente da Embratur Exatamente. e o Bolsonaro também, todo mundo sabe da história, né? E o Witzel entra nesse, digamos assim, vácuo lavajatista, né? No sentido de dar poder político para quem vem do sistema de justiça e que, em tese, vem com aquela aura de anticorrupção, mas que, quando chega lá na prática, né, a gente sabe o desastre que tem sido, especificamente no caso dele, infelizmente, né, ontem mesmo tivemos o assassinato de um adolescente de 14 anos numa favela do Rio, né, João Pedro, se eu não me engano o nome Uhum. do adolescente morto, o que denota que estamos, enfim, né, voltando, né, perpassando outros debates, né, vivendo algo de fato que tangencia a necropolítica, né, como a Sheila Mbembe menciona. Né? Mas isso, né, talvez seja outro debate, né, para além dessa questão do semiárido. E eu Eu queria, tenho dois pontos. diga lá, Para terminar, eu tenho só 2 pontos e aí eu fecho aqui, né? tranquilo. Um primeiro ponto é que, por exemplo, é um dado que tem justamente é esse, né? Quais são os políticos que têm ganhado espaço enquanto responsáveis nessa crise? É a velha política. Sim, Políticos é o de Barbalho. O próprio Flávio Dino, ele vem de uma oligarquia. Ele tem uma oligarquia dentro, questões de família. É, Ronaldo Caiado, Arthur Vigílio. Ou seja, aí, eu não sei se ele está vendo aí que até professor aí de Sumé, professor José Marciano, que ele pesquisa isso, a questão de poder, família e política, a gente vê, na verdade, que a velha política, a velha política, ela é imune ao corona.
a nova política, essa daí caiu, essa daí caiu. O Centrão, que é a velha política, está arregimentando forças dentro do próprio governo. Se o Verdade. coronavírus ele pega mais idoso, a velha política ele não pegou. A É, velha política ela é imune. Aí é quem está agindo, né? Por exemplo, nomes como Barbalho, nomes como Caiado, até aqui na região Nordeste também o filho do Renan Calheiros, né? São alguns governadores que têm nome político ali antigo, né? Não são nenhum, digamos, aventureiro. E até vem com mesmo aquela os aventureiros, roupagem de como esse novo, naquela roupagem tecnológica, mas que no fundo são repetições dos pais, avós. Não poderia também. deixar de E até mencionar o vídeo, também aqui o falecimento do ex-governador Wilson Braga, né? Infelizmente é uma vida que se vai, morreu acometido pelo Covid-19, né? Assim como sua esposa também, ex-deputada Lúcia Braga, mas que também não é porque ele morreu que a gente não vai dizer algumas verdades, no sentido de que ele também se beneficiou bastante, né, desse problema da seca na região do semiárido, na medida até teve, em que, foi muito o legado dele é muito visto, né, das grandes obras hídricas, né, lá na região do Sertão. exato, né, e conseguiu capitalizar politicamente em torno disso, né, e aí, obviamente, que é um debate que merece outra transmissão, merece outra live, né. Eu queria encaminhar aqui para as considerações finais, Aldênio, e desde já agradecendo pela tua disponibilidade, pedindo desculpas a todo mundo que nos acompanhou pelas falhas na transmissão, né? A gente se compromete a tentar fazer algo, digamos assim, mais clean, né? Para usar mais uma expressão, né? Anglofônica, agradecendo todo Mindfulness. mundo, exato, né? Sem tantas interrupções, sem tantos chiados, agradecendo todo mundo aí que nos acompanhou, um grande abraço a todos, e manda abraço aí com tuas considerações, Alden. Bom, é isso. O primeiro ponto é esse que a gente já estava dizendo. Os políticos que estão tendo maior sustentabilidade são os políticos da velha política, né? Questões das famílias. E, claro, políticos de carreira, né, Olímpio, que são já eleitos e tal. E o segundo ponto também, né, como as eleições municipais, elas vão ser um certo momento de um acerto de contas entre eleitorado e entre as forças políticas que estão atuando ou não nessa crise. Não só no Brasil, e aí Pedro de Cristo, se ele tiver aí, depois a gente junto para fazer uma boa conversa com ele, que Pedro conhece bem o caso político americano, o Trump nos Tranquilo. Estados Unidos vai ser julgado pelo eleitorado esse ano, e ele pode perder a partir dessa crise que tá tendo lá. Cerca de umas 90 mil mortes, acredito, que os Estados Unidos eles já chegaram, então é grave. Aqui também, mais ou menos, eu acredito que vai se encaminhar para chegar perto disso, infelizmente. Tudo bem? Ó, o Pedro mandou um recado lá, Olímpio. Depois eu passo os contatos para quem bate um papo. Tudo bem, Olímpio, eu não teria mais nada a dizer aqui. Você disse que teria alguma dica cultural, mas acredito que os livros que eu disse aqui já seriam, já contemplariam isso, né? Claro, Leiam claro. A Invenção do Nordeste, do Val Muniz, que é um bom livro para a gente refletir o que é essa condição de ser nordestino, inclusive fazendo autocrítica, né? Porque é um livro muito bom que ele nos tira um pouco do chão. É um livro muito bom, você lê e você não vai ficar igual após a sua leitura. Valeu, Olimpo, obrigado. Beleza, Valdênio. Pessoal, obrigado mais uma vez. Mais uma vez, desculpas pelas falhas na transmissão, né? A gente vai tentar, como eu disse, fazer novamente, talvez pelo YouTube, né? Por outro aplicativo, de maneira que possamos, inclusive, ter mais convidados e a gente flua melhor esse debate. Tá bom? É isso. Obrigado, Valdênio. Um grande abraço a todos e todas e até a próxima.